Eu escolho quem eu sou. Eu posso escolher quem eu vou me tornando. Então essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. E estou aberta agora para as contribuições, para que a gente possa então levar isso para o nosso âmbito escolar. Como pode se configurar esse olhar na educação, no dia a dia? Nós, professores, ali muitas vezes cansados, cheios de atividades, de coisas para fazer, para realizar, para ler. Muitas vezes ali até sendo pressionados, porque o dia a dia é realmente muito cansativo. Quem está na área sabe. Como nós podemos ter esse olhar estético? Como nós podemos nos permitir nessa relação que muitas vezes nos confronta a sermos transformados e nela transformar. Então está lançado o desafio, a Joyce está aqui me ajudando, né, pedagoga da nossa escola, a minha diretora Adriana, diretora Cláudia, pedagogos, né, os demais pedagogos, colegas. Quem tiver alguma colocação aí, nós estamos aqui para pensarmos juntos, refletirmos juntos. Nós temos uma colocação da professora Josélia que diz: quando algo no outro nos incomoda, precisamos corrigir em nós. Grata porque podemos ter você conosco. Ah, Jo, você é maravilhosa. Obrigada. Sim, Jo. Nós vamos ter essa reflexão pelos autores, inclusive esses que eu trouxe, de que é muito importante a gente olhar, porque o que incomoda a gente, né? De repente, às vezes você só ouve uma pessoa, ou você só passa por uma pessoa e tem alguma coisa que te desafia nessa pessoa. É muito importante um processo de autoconhecimento e você olhar para você mesmo. Tá na gente, né? Por que que isso incomodou? Por que que isso gerou em nós questões que a gente não entendeu, angústia? Isso tem muito a ver com a questão da transformação. No processo psicoterapêutico, né? Na questão da psicologia clínica, eu tenho atendido e eu vivenciei muito essa experiência com pacientes e é muito interessante, porque a gente, no momento que a gente olha para ele, a gente traz pra gente e começa então a fazer um processo de autoconhecimento e automaticamente a gente vai se transformando e ele também vai se transformando nessa relação. Muito válido, Jo. Professora Inês, gostei dessa reflexão sobre a escolha. Professora Diane, nos tornar uma pessoa melhor no caos é um grande desafio. Concordo, Inês. A questão da escolha, ela implica responsabilidade, nós nos responsabilizarmos conosco mesmo, com a existência. A questão também de nós olharmos para aquilo que nós vivemos e escolhermos no meio de tudo isso, não viver uma dor eternamente, não viver com um olhar onde nós ficamos ali cristalizados por muito tempo. Então a escolha, ela tem a ver com liberdade. Muito bacana. E a Diane também colocou, né? A Diane, a gente tem trocado bastante figurinha, colega, psicopedagoga aí, fantástica. Diane, é isso mesmo. Eu entendo que viver no meio do caos, com a possibilidade de se reinventar, é um desafio, mas ele está posto. Essa pandemia, ela tem pra gente, aí eu pensando na dialética, ela tem pra gente aí um desafio interessante de nós descobrirmos muitas possibilidades, inclusive a questão da tecnologia, essa live que a gente está fazendo aqui, né, um momento, né, que a gente não fazia, né, Joyce? E a gente estar fazendo isso. Então eu concordo plenamente nas questões do que nós sentimos, de como nós nos colocamos no mundo, essa questão de se organizar no meio do caos. Bacana. Professora Mair, esse tempo de quarentena está nos propiciando olhar para dentro de nós e muitas vezes não estamos a ficar mais tempo em nossa companhia. Exatamente, é o que a gente conhece como solidão e solitude, né, Mair? A questão de que muitas vezes a solidão, ela é aquele estar só que te faz sofrer. A solitude é o estar só com tranquilidade, com alegria, e você conseguindo olhar para você e perceber que quando nós fazemos esse mergulho de autoconhecimento, nós percebemos que nós não somos perfeitos.
E que tem muita coisa que está na nossa sombra, como diria o Jung. Mas é interessante porque quando nós olhamos para a nossa sombra e conhecemos esses bichos aí que tem aí, que vai lá na gente, nós vamos perceber o quê? Nós podemos dar nomes. E nós podemos olhar e falar, beleza, eu sinto isso sim. Eu sinto raiva, eu tenho raiva dessa situação, eu estou inconformado, eu tenho angústia, eu tenho medo, isso dói. Beleza, eu posso olhar para isso e lidar com isso, porque depois que eu dou nome, eu tiro da sombra. E trazendo para a luz, eu consigo lidar com essas questões de uma forma diferente. Muito bacana, muito interessante. Professora Denise Wendel, parabéns pela abordagem do tema escolhido. A correlação com o momento atual, pandemia, é uma grande lição de transformação e percepção do eu frente ao novo. Grande abraço. Ai, a Denise, ela é a Deni que trabalhou comigo do Farol, Isso. maravilhosa, e eu concordo muito, Deni, essa questão de aberto ao novo. Sabe, gente, esse aberto ao novo, eu refletia com meu supervisor maravilhoso, o professor Pablo, e a gente falava desse novo que, na verdade, se você for olhar, por exemplo, o Jung, 1920, ele tem, assim, livros maravilhosos que foram todos feitos através de cartas, porque não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Mas, se você perceber, foi feito à distância. Então, o vínculo se formou mesmo à distância. Ele conseguiu trabalhar com pacientes com uma qualidade fantástica por cartas. Então, assim, eu fico pensando, né? A gente se abrir ao novo, que, na verdade, se nós formos olhar bem na história esse novo, muitas pessoas já vivenciaram de outra forma. Mas é novo para nós, e o novo nos desafia, nos traz um pouco de medo. Muito bacana, Deni. Beijos. Pedagoga Val, nas relações humanas que temos diariamente é quase impossível continuarmos iguais. Nos transformamos sempre. É isso aí, Val. A gente vai se transformando, né? Eu lembro da Val que eu conheci quando eu entrei na escola. Depois a Val que eu conheci e me apaixonei profundamente, que eu conheci no Farol. E a Val que hoje é minha pedagoga, que eu continuo amando. Então a gente vai se transformando e vai ressignificando a relação, né? Estar na relação, esse processo de transformação. Muito bacana. Professora Vivian, aprendemos a nos conhecer a fundo nesse momento. Com certeza é uma transformação maravilhosa. É isso aí, Vivian. Beijo. Transformação maravilhosa. Nós precisamos estar abertos. Muito legal. A Vivian, ela é mãe de uma aluninha que eu tive. Muito show. A gente se reencontrou, eu e a Vivian, na escola, no processo do trabalho da classe especial, que a gente faz um projeto de inclusão na classe especial com a professora, né? Primeiro a gente fez com a Fátima, a gente faz com a Lu, com a Débora agora, e eu conheci a Vivian nesse processo. Gente, um processo lindo de trabalho, um processo onde a educação ela está formatada com amor. O Jung vai trazer, né, o amor como sendo oposto na dialética, né? Então muita gente pensa que o oposto do amor é ódio, ou, né? Na dialética o Jung vai trazer o oposto do amor, o poder, o não manipular, né? O não fragmentar, o não tratar essa pessoa diferente, mas sim o acolhimento, sim a equidade, enfim, é lindo, lindo. E a gente tem um trabalho muito legal com nossas crianças da classe especial. Beijo aí, Vivian. Nós temos várias contribuições, não estou conseguindo pegar todas ao mesmo tempo aqui, gente. Instagram e Face. Aqui tem a participação da professora Kelly no Face, que é a professora Maria Fátima, da classe, né? Que era da classe. Tem momentos de altos e baixos nesse momento em que estamos vivendo. Isso é comum, viu, Fátima? É comum, não tem como nós, nesse período, ele é novo para nós, como já foi dito, ele é desafiador, e seria muito estranho se a gente estivesse feliz o tempo todo, e se a gente estivesse triste demais, a gente poderia estar desenvolvendo uma depressão, né? Enfim, então na questão de altos e baixos, ele é um pouco natural, porém é bom a gente estar olhando para que a gente possa estar
sempre se revisitando, sempre se percebendo, né? Por que eu estou me sentindo assim? Até que ponto isso está indo para uma linha patológica, né? Uma linha onde eu preciso olhar e talvez até um auxílio. A pergunta da professora Cris, vem aí esse encontro para você complementar, é quais os profissionais que podem nos ajudar nesses momentos, além do psicólogo? Sim, a gente sempre trabalha, né, no diálogo com uma rede de apoio. É muito importante, sabe, Cris, nós ativarmos redes de apoio neste momento. Se você perceber que ele foi para um nível patológico, é importante o profissional, o psiquiatra, ele vai trabalhar com essa questão de tirar de uma crise, né? Ele vai trabalhar com essa questão aí mais pontual aonde se configurou num problema que ele já chegou a ser patológico e trazer um risco mesmo, né? Às vezes uma ideação suicida. O psicólogo, ele não prescreve medicação, né? A gente não trabalha com medicação. Nós entendemos que esse processo de autoconhecimento e de transformação, como eu falei para vocês aqui, o Hillman vai trazer a questão o Jung vai trazer a questão da transformação, o Hillman vai trazer a questão da beleza desse, você apesar do feio, você se desafiar a se aproximar do belo. Então ele é um trabalho de autoconhecimento, de atualização, como diria o Roger, constante. E sendo com esse foco na relação, como o Vygotsky e os outros autores vão trazer. Então, assim, dependendo do que você vai sentir, rede de apoio, afeto, vínculo, família, independente de nós estarmos nos sentindo mal, vínculo, rede de apoio, é o momento de abraçar, de estar com o filho, de estar com o amigo, de estar com o namorado. É o momento onde as relações, as relações elas têm se desfeito. Porque as pessoas elas têm dificuldade de viver tão próximo, porque ela é feita de ausência. A relação é feita também pela ausência. Eu saio para então voltar. E isso é fundamental nas relações. Porém, nesse momento, a gente se deparou de ficar 24 horas junto. Então é importante que nós olhemos para a relação e vamos ressignificar essa relação. Sabe, o esfrega-esfrega no filhote, no bichinho lá de estimação, o namoro ali gostoso, vamos reinventar isso, o bate-papo legal, a rede de amigos, porque o virtual não quer dizer que ele não vai ser real, pode ter muita qualidade de formação de vínculo, sim, dá pra gente ligar uma câmera, olho no olho, sabe? E é por aí o caminho, mas no caso patológico, daí sim o profissional psiquiatra, né? Porque aí ele vai te ajudar a sair dessa crise. A professora Grace, ela comentou, eu perdi aqui passou muito rápido o primeiro comentário dela, mas ela estava falando um pouquinho desse olhar quando voltar às aulas, né? Se voltarmos ali, né? Que teremos que ter esse olhar primeiramente em nós mesmos para que possamos acolher, né? Acolher os alunos dessa dificuldade. E a Val complementa, né? Como planejar esse novo começo? Sim, na verdade, meninas, é um desafio. Nós, psicólogos, estamos aí chegando na formação e para esse trabalho que a gente tem aí como proposta. É muito interessante nós pensarmos pós-pandemia ou até mesmo voltar no novo normal, que está sendo muito falado, de que, primeiro, isso sim, estarmos olhando para nós mesmos, estarmos olhando para essa transformação em nós, e é acolhimento, e é um processo de rotina, como nós sabemos que a rotina ela é fundamental, agora na pandemia, nós em nossas casas, mas no retorno, e de nós termos esse acolhimento, essa sensibilidade, de nós acolhermos nós vamos ter aqui um buraco que ele vai precisar ser olhado. Então ali talvez, né, aí as políticas públicas já estão pensando em talvez um processo de avaliação para depois fazer aí talvez um apoio paralelo para nós retomarmos o que nossas crianças estão perdendo, porque nós temos crianças que elas não estão sendo acompanhadas nesse processo das aulas online, é desafiador. Sabemos que a aula presencial já tem suas fragilidades, porque temos salas lotadas, enfim, mas imagine a aula, né, nesse processo aí remoto, online, mas é possível ser feito, sim, com transformação, com acolhimento, com competência, com trabalho
sério como nós temos fazendo aí. Professora Diane coloca, acredito que algumas pessoas estão aproveitando para olhar para dentro de si e se melhorar, mas ainda muitas só estão reclamando, ao invés de aproveitar esse momento para crescer. Isso. Infelizmente, nós temos isso, Diane. É uma realidade. E assim, por que essa live? Por que nós precisamos propagar amor, beleza? Né? A beleza que o Hillman vai trazer, o amor que o Jung vai trazer, a questão da relação que o Vygotsky vai trazer, a transformação, né, que nós precisamos estar colocando. Por que nós precisamos propagar? Para que a gente possa acolher também, porque muitas vezes esse não quero olhar para isso é uma dor. Muitas vezes essa fuga que ela tem a ver com, a filosofia vai dizer como má fé, a questão de não se responsabilizar consigo mesmo, né? Ela também pode se configurar como uma fuga porque a pessoa não sabe como fazer. Muitas vezes, né, a gente tem muito esse questionamento, mas depende sim dela. Mas ela precisa ter essa relação. Então a nossa expectativa é que nessas trocas a gente vá disseminando esse entendimento, né? Professora Patrícia, nós temos que aprender a nos vermos nos outros e respeitar como queremos ser respeitados. Isso mesmo, Patrícia. Muitas vezes a pessoa ela é bem resolvida e consegue se sentir feliz a maneira dela, que é totalmente diferente da minha maneira. E eu não tenho o direito de julgar, mesmo de questionar, porque na troca, na relação, eu não posso violentar o outro. Eu preciso estar aberto àquilo que é diferente. Eu preciso estar aberto a ouvir. Por isso que nós precisamos saber como nos colocar. Esse respeito, essa ética pelo outro. Aqui tem uma pergunta da professora Viviane. Como fazer com que esse medo que temos agora, medo do contato, medo das relações, não se torne uma constante em nossa vida? Na verdade, um pouco de medo, Vivi, a gente sabe que é normal, né? E assim, o cuidado necessário, sim, a gente precisa tá muito alerta a isso. É um tempo que o mundo todo está vivendo, mas eu penso e eu reflito de que nós precisamos sempre ir fazendo a ideia da dialética. Então eu tenho aqui de um lado um medo muito grande, do outro lado eu tenho um risco onde muitas vezes as pessoas precisam sair, precisam se colocar, precisam se relacionar fisicamente. E eu vou no meio de tudo isso fazer então essa tese, essa antítese, essa antítese, eu vou fazer uma síntese. Eu preciso então, se eu vou sair, eu vou tomar todos os cuidados e eu vou realizar o que eu preciso e eu sei que, ainda que chegue ao ponto de acontecer qualquer coisa, até mesmo de eu me infectar com esse vírus, eu sei que eu fiz e tive responsabilidade nesse processo. Fiz da forma como eu poderia ter feito o melhor possível. Porque a gente não pode também virar refém do medo. O medo, ele não pode nos paralisar. Mas a gente precisa se responsabilizar pelas nossas atitudes. Então aqui eu coloco aí essa ideia mais oposta mesmo da dialética, que é o que nós precisamos estar trazendo esse processo como síntese. Eu pego lá, eu pego aqui e eu faço então essa síntese. Professora Lucinéia, acredito que o vínculo nos transforma. Como podemos criar vínculos sem nos machucar ou ser negligentes? Uma vez que cada um tem sua história e essa história tem até a questão de valores, muitas vezes cultural. Temos alunos que simplesmente não conseguimos nos aproximar, criar o vínculo. Como podemos fazer se não há trocas ou só você quer esse vínculo? Na verdade, Lu, é muito desafiador. E isso é um ponto que eu queria falar aqui, trazer para reflexão. Muitas vezes, no presencial, a gente não consegue formar vínculo. Porque o vínculo não depende de um só, pessoal. O vínculo, ele depende dos dois ou do grupo, na relação. Então, assim, por que eu falei um pouco ali no começo sobre abertura? Nós precisamos estar aberto àquilo que nos desafia. E sim, pode machucar. Mas o machucar, ele não pode ser desrespeitoso. Ele não pode ser violento.
ele precisa ser permeado pela ética, ser permeado pelo amor, ser permeado por um olhar perdoador também, responsável, humano, acima de qualquer coisa. Então eu vejo assim que nós precisamos nessa relação ir filtrando. Porque, sim, existem pessoas que elas querem machucar mesmo e que são tóxicas. Mas existem muita gente que só está se defendendo. Tem pessoas que às vezes falou e a forma como ela falou não foi o que ela quis dizer. Então nós precisamos ter um pouco de cuidado e um pouco com calma. É aquilo que a gente sabe, né? Em vez de falar muito, é fazer, em vez da oratória, é a escutatória, né? Ouvir um pouco mais, sentir, intuir mais com a alma, com o ser. Eu vejo que é mais por esse caminho, Lu. A professora Márcia Silva tem o pavor de imaginar uma volta às aulas sem que todos tenham se vacinado. E pelo que a gente vê aí, né, as pesquisas vão trazer essa vacina aí para 2021 aí, né, Márcia? É desafiador. Nós entendemos que esse retorno, no momento em que a curva baixar pelas pesquisas, esse retorno, ainda que ele aconteça, né, digamos que seja antes da vacina, nós não sabemos os desdobramentos do que isso vai trazer, mas eu acredito que ele vai ser algo diferente, sim. Né, com menos alunos, a gente vai ter que ser pensado aí, e já está sendo pensado, né, pelo MEC, pelos nossos governantes aí, e por nós, pela sociedade, precisamos pensar em medidas para que isso aconteça de forma segura, o mais seguro possível, né? Professora Josélia coloca, né, solidão é estar só no meio da multidão. Jô, é aquilo que a gente falou, mas dá pra gente desenvolver a solitude, né? O Israel, vocês aceitam, né, na transformação da educação pós-pandemia? Desafio aqui, né? Aceitamos, né? Precisamos, né? Professora Maí, ser o que somos, aceitar as nossas imperfeições é o início do autoconhecimento. Aceitar as nossas imperfeições, olhar para elas, dar nome a elas e permitir que elas sejam mexidas. Permitir a autoatualização constante. Nos atualizarmos constantemente no nosso ser. Professora Cris, né, nesse momento difícil, temos mais tempo para trabalharmos a resiliência. Sim, fundamental. Essa força interna, muito, muito importante. E está sendo imposto, né? A gente não tem muito o que fazer, nós precisamos nos colocar mesmo, porque não temos nesse momento aí uma escolha de nos acomodar, não sei o que está acontecendo e pronto, a gente acaba tendo que se desafiar mesmo. A Ana Wolff, tá aí uma proposta, os professores deveriam ser acompanhados por mentores terapeutas que ajudassem a lidar melhor com as relações e aliviar a pressão do dia a dia na sala de aula. Sonho de todo professor. Muito bacana. Ó, pessoal, só para avisar sobre isso que a Ana colocou, as faculdades, elas estão agora retornando, o MEC autorizou, né? Nós temos o atendimento clínico da psicologia, gratuito aí, ou com valores muito insignificantes, assim, baixinhos, nas faculdades, para esse atendimento, né? Eu posso disponibilizar os telefones depois, né? Eu vou, na verdade, formatar depois esses vídeos, vou postar de novo, vocês podem daí estar falando comigo, eu posso passar para vocês, tá? A Gatis Frank, ao meu ver, esse momento é de aprendizado, aprender a melhorar, a olhar o outro, aprender a ampliar os meios de aprendizado e o momento de pararmos e analisarmos nossas ações diante do caos. Muito bacana, muito bacana. A gente pensa que esse é esse caminho aí. Esse caminho, se reinventando e refletindo, olhando de novo, se revisitando, né? Muito bacana. Ai, inverti a câmera. Tem vários comentários aqui, o pessoal
dando parabéns. Ah, obrigada, Colocando gente. que esse foi um tema que foi abordado na CEP também, né, nos dias anteriores. Bacana. Eu vi as CEPs anteriores, muito boas, as que eu assisti, abordou muita coisa bacana, né? E assim, a gente tá tendo muitas contribuições legais aí. Aqui tem uma sugestão da Patrícia, vamos fazer um grupo de apoio Boa, no particular, né? Eu logo vou pegar minha carteira, né, de profissional Uma rede da de psicologia. apoio. Eu vou estar à disposição, com certeza, vou estar divulgando. Nesse momento eu posso, como professora, a gente tem a questão ética, enfim, né, tem que estar formado e eu espero isso com muita alegria. Mas a gente vai estar em conversa, sim. Nesse momento como professora, mas logo, logo como psicóloga. Professor Luiz, acho que estabelecer uma rotina ajuda a nos manter minimamente sadios física e psicologicamente. Ai, Luiz, é muito verdade. Pessoal, por favor, se você é sistemático, sabe, teste algumas vezes você se desorganizar um pouco, sabe? Não tem hora para acordar nem para dormir. Teste isso. Mas se você é um cara, né, uma pessoa aí que é totalmente bagunçado, fica de pijama o dia inteiro e não arruma cama, não faz uma rotina, sabe? Teste você ter uma rotina, um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para ler, um horário para os seus afazeres em casa, um horário ali com os filhos. Isso é saúde mental. Nós precisamos ter esse cuidado. A rotina é fundamental, pessoal. Né? Então, assim, nós não precisamos também, para aqueles sistemáticos, entrar num processo aí de tanta cobrança também. A gente precisa, então, ter essa, como eu falo sempre, né, essa ideia aí dialética. Então, teste isso. Teste isso. Professora Jo, estou já me reinventando e acredito que precisamos entender em nós essa mudança para construir o novo. Muito verdade, Jo. E eu tenho acompanhado. Maravilhosa. Uma mudança, uma transformação, cada dia mais linda, mais bacana, que eu tenho o prazer de conhecer. A pessoa está colocando que foi 2 momentos maravilhosos. A palestra com o professor Clóvis e hoje com você. Ah, meu Deus! A Maria Fátima colocou. Imagina, gente, imagina. O Clóvis, eu parei, eu assisti também, demais, demais. Foram palestras muito boas, né? A nossa CEPs esse semestre tá sendo bacana. Obrigada, Fátima, imagina. Professora Cris, precisamos se colocar também no lugar do outro e praticar coisas boas e significativas, seria, né? Sim. Ai, Cris, eu falo pra você, né? É uma frase assim que eu aprendi. O Ed René, ele é teólogo e ele fala assim: o maior ganho que o malvado tem é ele conseguir fazer você ficar malvado também. Sabe? Então, quando o Hillman fala essa questão da estética, que é uma visão política, para mim faz muito sentido. Acho que assim, a gente tem que olhar o feio em nós, o feio na existência, o feio que nos é imposto, mas a gente olhar para ele, dar nome para ele, dizer para ele, cara, eu posso desenvolver beleza, eu posso desenvolver bondade no meio de tudo isso. Eu posso desenvolver um olhar diferenciado de acolhimento, do abraço, sabe? Do vínculo mesmo. Bacana. A Janet respondeu, né? Não estou tão otimista com a possibilidade de grandes mudanças na educação. A pergunta feita por você. Diane, nós temos essa nossa área tão sofrida, né? Temos aí, infelizmente, não está sendo olhada, né? Da forma como deveria ser. Há muitos anos nós estamos sofrendo isso, mas eu acredito que nós, nesse processo, podemos fazer essa transformação em nós e em quem está próximo a nós. É aquela ideia do passarinho que pega a gotinha de água. Ah, mas o que você está fazendo com essa gotinha para apagar um fogo tão grande? É a questão de nós fazermos nossa parte no sentido de não nos trairmos e de fazermos esse processo de transformação acontecer. E assim, eu entendo muito também na questão de acalmar o nosso ser.
sabe? A questão de que eu sou responsável pelas consequências daquilo que eu escolho. E que bom que eu, você, comprometidas, nossa equipe, colegas que a gente compartilha as angústias, nós estamos juntos, porque nós estamos nos transformando. E a gente precisa fazer história, ser protagonista nessa relação. Nós somos exclusivos nessa relação, porque nós estamos colocando nossa alma, nosso ser nisso. A verdade que nós temos em nós e naquilo que nós acreditamos. E acho que isso é lindo, né? E eu acredito que isso vai transformando, a gente pode fazer uma grande rede. Por isso que eu falo, pessoal, a gente precisa fazer teoria disso, a gente precisa gravar lives sobre isso, a gente precisa mostrar e compartilhar com todo mundo isso. Porque as pessoas, elas estão abertas e carentes também. E aquelas que não quiserem, vamos aí apostar de que num dado momento aí que elas queiram, que possa chegar a elas essa transformação também. Professora Lúcia, ela colocou que ela estou adorando a minha rotina. Assisti uma palestra que tudo que conseguimos fazer em 3 minutos devemos fazer na hora. E isso me ajudou muito aqui em casa. Ai, Lúcia, maravilhosa, é verdade. Olha, eu falo para vocês, eu também estou gostando bastante da minha rotina. Tenho me reinventado bastante. O que faz a gente sofrer mesmo é ver, né, o quanto o sofrimento tem atingido outras pessoas, né? Pessoas aí, agora tivemos essa questão aí desse evento, que destruiu tantas casas, e a gente sabe que o sofrimento do outro, ele nos atinge, né? Mas, fora isso, a gente acaba conseguindo se sentir bem, né? Para as pessoas que são um pouco mais de ter essa rotina mais em casa, um pouco mais consigo mesma, é gostoso, né? Então eu também tenho passado por isso, Lúcia, tenho tido muitos aprendizados, tem sido gostoso. Professora Lucinéia, nas lives das ICEPs foi colocado a questão das famílias e suas responsabilidades. Será depois dessa fase que as famílias terão uma visão diferente dos profissionais da educação, uma vez que ultimamente nós educadores sempre estamos errados? Lu, na verdade nós temos, né, acaba vindo muito pra gente, né, como professores, como educadores, os questionamentos, né, das famílias. E o ser humano, ele de uma forma geral, e isso é algo que a gente precisa modificar. Ele fala muito o que não agrada e ele cala o que agrada. Nós precisamos aprender a falar o que é positivo, o que é bom também. Eu acredito sim, sabe, Lu, que as famílias, elas talvez vão conseguir externar um pouco mais agora, na experiência de vivenciar 24 horas com os filhos em casa, muitas vezes sentado ali assistindo a aula, sem conseguir conhecer, entender aquele conteúdo que está sendo passado, né? Então é uma angústia para elas que sim, eu acredito que isso vai chegar de uma forma positiva como reconhecimento para os professores. A gente teve a oportunidade de, ali nos grupos que a gente participa com os pais, de vermos, né, muitos pais colocando e elogiando e falando, né, já disso. Então eu vejo que nós como seres humanos, como pais, como professores, como profissionais, como filhos, como irmãos, como esposo ou esposa, nós temos que ter esse cuidado de não só criticar o que o outro faz, né? E muitas vezes a crítica do que o filho dela melhorou e conseguiu se transformar nessa relação de aprendizagem, né? De ensino-aprendizagem, né? Bacana, Lu. Professora Sueli, adorei a história do malvado. Ah, Sueli, é verdade. Nós temos aqui várias comentários dos professores, mas infelizmente falta 2 minutos ali para a gente encerrar a nossa CEP, então não vai dar tempo de ler mais perguntas, né? Então vou deixar aqui para a professora Maria Zenaide se despedir, encerrar ali. Nós tivemos em torno de uma participação de 56 pessoas, né? 33 pessoas pelo Instagram, em torno de 27 pessoas pelo Facebook. Então, fica as tuas palavras, suas considerações finais. Eu quero agradecer, quero dizer para vocês que eu estou à disposição nas minhas redes sociais. Vocês podem procurar para eu mandar os PDFs dos livros para a gente ver questão de psicoterapia. Eu tenho vários contatos de colegas já formados que atendem ou da clínica escola que está voltando a atender.
E assim, agradecer a generosidade de vocês que contribuíram e que tornaram esse momento único e especial. Muito obrigado, gente. Abraço. E à tarde tem mais, À hein? tarde Às tem mais, 15 15 horas tem mais. Tchau, tchau. Tchau. Vamos fechar aqui.